Você acompanhou aqui na CNN que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, algo inédito em 15 anos, não tirar o recesso nesse período de fim de ano. Um deles foi o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi sorteado relator de um habeas corpus que pede uma análise da questão do juiz de garantias, aquela figura aprovada pelo Congresso no pacote anticrime, mas que foi suspensa pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Fux. Ele ainda não era presidente em janeiro, mas o relator dessas ações suspendeu em janeiro. Agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes pediu ao ministro Fux informações sobre essa suspensão da figura do juiz de garantias. Depois disso, quero ouvir a Procuradoria-Geral da República em 5 dias. Yuri Pita, esse recesso que a gente está falando aqui dos ministros do Supremo tem tudo a ver com essa relação desse habeas corpus, justamente específico sobre essa figura do juiz de garantias, que foi bastante criticado por Sérgio Moro, que foi o idealizador ali, junto também com figuras do Ministério Público, do pacote anticrime. Pois é, Daniel, você estava lembrando, né, que pela primeira vez em 15 anos, alguns ministros abrem mão do recesso de fim de ano para continuarem disponíveis e pelo segundo ano consecutivo o recesso do Judiciário vai acabar tendo como um dos seus temas justamente essa questão do juiz de garantias. E aí a gente faz um histórico do que aconteceu no ano passado. Foi aprovado o pacote anticrime pelo Congresso Nacional, com base em uma série de dispositivos colocados pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas também por juristas que faziam parte de uma comissão de juristas que ajudou a estudar uma série de medidas que podiam ser colocadas no Código Penal e, na época, um deles era justamente Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça na época e recém-chegado ao Supremo Tribunal Federal. Bom, o pacote anticrime foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, mantendo o juiz de garantias. Houve uma primeira liminar pelo plantonista daquele recesso judiciário de 2019 para 2020, que era o então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Ele suspendeu a vigência imediata dessa figura do juiz de garantia, que nada mais é do que você pegar toda a parte de processo criminal, penal, dividir a atribuição de um juiz, atualmente, em 2 juízes. Um juiz acompanha a fase de produção de provas, que é a fase de instrução, e outro juiz vai julgar o mérito do caso para decidir se aquela pessoa acusada ou várias pessoas acusadas são culpadas ou inocentes. Essa figura foi mantida por Dias Toffoli, então presidente do STF, mas com um prazo de 6 meses para entrar em vigor, para que o sistema judiciário brasileiro pudesse se acomodar, se preparar para colocar em prática essa figura do juiz de garantias, mas tão logo ele foi para o seu recesso e o vice-presidente da época, Luiz Fux, assumiu o plantão do Judiciário, ele, por outra liminar, decidiu suspender por completo a aplicação do juiz de garantias. E aí agora a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, que não entrou em recesso, por uma medida ali, primeiro, inicialmente pedindo explicações a Luiz Fux sobre aquela liminar do ano passado, mas só o fato dele aceitar esse habeas corpus proposto por um grupo de advogados, já deixa claro que vai ser, ao longo dos próximos 2 meses, a gente vai ver esse assunto causar bastante polêmica no Supremo, Daniel. É o sistema eletrônico de sorteio ali do Supremo, causando bastante furdunço ali, né, Yuri? Porque o ministro Alexandre de Moraes, justamente que saiu do recesso, não entrou em recesso, recebeu no sorteio essa ação. E ele que, inclusive, já deu entrevistas dizendo que elogia, inclusive apoia a figura do juiz de garantias. Valeu, Yuri. Obrigado pelo bate-papo.